Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Esta é a aula de número 39 e nós iremos falar sobre identificando sujeito simples e composto. Para isso, vamos ao slide. Vamos a algumas definições. Observe a estrutura da frase. Maria vai à feira. Vejam que nesta frase nós temos uma estrutura básica. Todas as vezes que vamos criarmos uma frase, devemos levar em consideração que ela possui uma estrutura básica, formada por um sujeito e um predicado. Observe mais uma vez a frase. Maria vai à feira. Neste caso, Maria é o sujeito e vai à feira é o predicado. Logo, vamos a algumas definições sobre o sujeito e o predicado. Vamos lá. Sujeito é aquele ou aquilo de que ou de quem se fala algo. Predicado é a informação dada sobre o sujeito. Diante dessas informações, vamos analisar algumas frases para que possamos identificar o sujeito e o predicado. Observem apenas. Maria vai à feira. Como iremos identificar o sujeito nesta frase? Observe que, primeiramente, vamos identificar o verbo. Em aulas anteriores, vocês já trabalharam conceitos, características do verbo. Agora, você vai identificar o verbo nesta frase. Observe mais uma vez. Maria vai à feira. Neste caso, primeiramente, identificamos o verbo. Neste caso, nós temos o verbo ir, que está conjugado vai. Depois, perguntamos ao verbo o que ou quem. Esta pergunta deve ser feita todas as vezes ao verbo. O que ou quem vai à feira? A resposta a esta pergunta é o que nós chamamos de sujeito. Vamos observar o sujeito desta frase. Maria é a resposta à minha pergunta. Tudo o que restar, ou seja, a informação dada sobre o sujeito, é o que nós chamamos de predicado. Observe. Vai à feira é o predicado desta frase. Vamos analisar mais uma frase. Observe. Pedro brincou no parque. Novamente, vamos primeiramente identificarmos o verbo brincar na forma conjugada brincou. Perguntamos a ele. O que ou quem brincou no parque? Olha a pergunta feita da forma correta. A resposta que damos a esta pergunta é o sujeito, Pedro, e o predicado brincou no parque. Lembrem-se, crianças, que todas as vezes devemos identificarmos o verbo, fazermos a pergunta de forma correta a ele para identificarmos o sujeito. Todas as informações que estiverem presentes na frase e que não foram colocadas no sujeito é o que nós chamamos de predicado. Olha só, mais uma frase para que possamos identificar novamente os seus elementos. Vamos ao slide. Vejam que você tem aí a frase. A casa de Ana estava em reforma. Identificamos o verbo estar na forma conjugada estava. Daí, perguntamos a ele, o que ou quem estava em reforma? A resposta que damos a esta pergunta chama-se sujeito. Observe, a casa de Ana é o sujeito desta frase. Observem que nesta frase nós temos aqui um sujeito que é formado por mais de uma palavra. Neste caso, todas as vezes que quisermos identificar o sujeito, devemos levar em consideração o núcleo do sujeito, para que possamos saber se nós temos um, dois ou mais sujeitos. O núcleo do sujeito é aquela parte mais importante que detém um significado. Ele pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra que foi substantivada. Vamos novamente à frase. Sujeito, a casa de Ana, e o predicado estava em reforma. Vejam que agora ficou muito fácil. Agora vamos ver algumas definições para que possamos relembrar alguns outros conceitos. Observe. Agora, o nosso objeto de estudo trata-se sobre o sujeito. Relembrando conceitos. Primeiro, sujeito simples.
quando temos apenas um núcleo do sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação do verbo é apenas um indivíduo. Observe o exemplo. Ana gosta de tomar sorvete. Identifiquei o verbo e pergunto a ele: quem gosta de tomar sorvete? Ana. Como nós temos apenas um núcleo do sujeito, temos um sujeito simples. Vamos ao sujeito composto. Quando dois ou mais indivíduos praticam a ação determinada pelo verbo. Olha o exemplo. Ana e Pedro gostam de tomar sorvete. Pergunto ao verbo: quem gosta de tomar sorvete? Ana e Pedro. Vejam que aqui nós temos dois núcleos do sujeito. Ana, Pedro. Como nós temos dois núcleos do sujeito, chamamos agora de sujeito composto. Agora, observe, como iremos fazer essa identificação em um texto? Vamos lá à leitura do texto. Carta de reclamação. Anápolis, 27 de outubro de 2010. A. Contos de fadas. Loja de departamento. No que diz respeito ao pedido número 001, realizado em 12 de outubro de 2010, eu venho manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para, no máximo, até o dia 17 de outubro de 2010. Ou seja, já se passaram 10 dias do prazo limite de entrega. E até o momento eu não recebi as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Dessa forma, eu venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois eu já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega. De modo que eu requeiro a restituição dos valores pagos, aguardo resposta. Antônio Modesto de Almeida. Observem, crianças, que eu deixei alguns verbos aqui destacados para que possamos olhar para ele de uma forma minuciosa. Vamos agora observar como identificar o sujeito de cada uma dessas frases. Observem agora o próximo slide. Identificando o sujeito simples no texto. Vejam as frases. Eu venho manifestar meu descontentamento. Primeiro, identifico o verbo e pergunto a ele: quem vem manifestar? A resposta que damos a essa pergunta chamamos de sujeito. Nesse caso, eu, que é um sujeito simples, por obter apenas um núcleo do sujeito. A entrega estava prevista. Identifico o verbo e pergunto a ele: o que estava prevista? A resposta é o sujeito. Neste caso, a entrega. Observem novamente que o sujeito está formado por duas palavras, a e entrega. Devemos observar aquela palavra que é dotada de significado. Novamente relembrando, pode ser um substantivo, pode ser um pronome ou uma palavra que foi substantivada. Neste caso, vamos ver novamente a frase. O núcleo do sujeito é entrega. Olha só mais uma frase. Eu não recebi as mercadorias. Pergunto ao verbo: quem não recebeu as mercadorias? A resposta: eu. Aqui observamos que todos os sujeitos fazem parte de uma mesma identificação, sujeito simples. Agora, vamos observar o sujeito composto. Eu e Carol viemos manifestar nosso descontentamento. Observem. Quem vem manifestar? Eu e Carol. Dois núcleos do sujeito, sujeito composto. A entrega e o recibo estavam previstos. Vamos à pergunta. O que estava prevista? A entrega e o recibo. Dois núcleos do sujeito, sujeito composto. Eu e Carol não recebemos nossas mercadorias. Fazemos a pergunta: quem não recebeu as mercadorias? Eu e Carol. Vejam que agora nós já vimos sujeito simples e composto. Vamos exercitar aquilo que nós aprendemos. Vamos à leitura de mais uma carta de reclamação. Observem. Prezados senhores, no início deste mês, precisamente no dia 2, eu comprei jogos de videogame em seu site para meu filho. Até hoje, dia 30 de julho, os produtos não chegaram. Eu entrei em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa e lá me informaram que a compra foi cancelada porque meu cartão não foi aceito. Eu e meu filho aguardamos, portanto, o estorno de R$ 400, valor pago pelos jogos, e espero que vocês se retratem pelo ocorrido.
Grata, Inês, D.C. Observem agora que nós iremos identificar algumas frases para análise. Olha só algumas frases. Identifique o sujeito. Eu comprei jogos de videogame. Identificamos o verbo e perguntamos a ele. Quem comprou jogos de videogame? Eu. Como nós temos apenas um núcleo do sujeito, temos um sujeito simples. Outra frase. Os produtos não chegaram. Perguntamos ao verbo o que não chegaram ou o que não chegou. Neste caso, temos a resposta. Os produtos. Vejam que aqui nós temos apenas um núcleo do sujeito. No caso, temos um sujeito simples. Eu e meu filho aguardamos o estorno. Perguntamos ao verbo, quem aguarda o estorno? Eu e meu filho. Vejam que aqui nós temos dois núcleos do sujeito. Eu e filho. Neste caso, temos um sujeito composto. Agora, vamos resumir aquilo que nós aprendemos nesta aula. Observe mais uma vez. Vimos o conceito sobre sujeito, a definição de sujeito simples e composto. E, por último, vimos estratégias para encontrarmos o sujeito. Perguntamos o que ou quem para o verbo. Crianças, espero que vocês tenham aprendido muito nesta aula. Se você quiser ver esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Bons estudos!